Thank
Bom dia, povo de Deus. Nós estamos aqui para orar para as crianças, mas primeiro, o Senhor Jesus fala assim, que os tais serão o reino de Deus. Né? Então, vamos orar não só para as crianças aqui da igreja, né? Vamos orar para as crianças da África, que estão sofrendo, estão sendo estupradas, estão trabalhando para ganhar dinheiro, crianças novinhas, tudo. Então vamos orar para elas, orar a Deus, colocar em volta dela cada um anjo que venha proteger elas, não só da África, mas como do Brasil inteiro, que estão sofrendo de escravidão no Nordeste. Então vamos orar para elas, para as crianças que estão em casa também, que são os filhos nossos, e orar para todas elas, porque Deus é tão maravilhoso que toma conta de todos, mas a nossa oração chega até a Deus para livrar elas desses maltratos, né? Crianças comendo barro no Nordeste, na África, em todo esse canto do mundo, tá? Então vamos orar para elas, para essas aqui e para as que estão precisando de oração também, tá bom? Pai, nesse momento, nós estamos em oração para nossas crianças, Pai. Pai, derrama o Espírito Santo sobre elas, Pai. Venha guardar elas, proteger elas, Pai. Que cada um delas, ó Deus, o Senhor coloca um anjo em volta delas, Pai. Fazendo a tua vontade, Pai. Que cada um delas fez tudo, ó Pai. Venha ser um obreiro, ó Pai, ou um pastor na nossa casa, Pai, para fazer sempre a tua obra, Pai. Que nenhuma delas venha desviar, ó Deus, do teu caminho, Pai. Que nós possamos, ó Pai, enviar a tua palavra sobre elas, Pai, e ganhar os corações de crianças. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui para adorar a presença do Senhor, justificando a ausência do nosso pastor e da nossa pastora Lu. Eles estão em São Paulo e nós estamos aqui para adorar a Deus e fazer um culto agradável a Deus, prestar o nosso culto a Deus. Nesse momento é a parte das ofertas. Vamos nós oferecer ao Senhor aquilo que Ele colocou em nosso coração. A palavra tem nos ensinado a ser generosos e nós aprendemos que o nosso Senhor é aquele que provê todas as coisas e tudo que nós temos é Ele quem nos dá. Tem um texto que eu queria ler só para não ficar sem dizer muita coisa na palavra da oferta. É um texto que está em Lucas 7, do 40 ao 46, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhes devia de 500 denários e o outro 50.
Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. E essa palavra fala sobre a mulher que entrou e ungiu os pés do Senhor, derramando o seu vaso, quebrando o seu perfume. E ela entregou tudo que ela tinha, o melhor que ela tinha. Então, ela entendeu que ela é amada. E quando nós compreendemos o quanto nós somos amados por Deus, nós compreendemos que tudo é dele, tudo é para ele. Então, não nenhum esforço entregar aquilo que já é de Deus, não é nenhum esforço devolver a Deus aquilo que Ele nos concedeu. Então, se temos falta de alguma coisa, pedimos ao nosso Pai do céu que supre todas as coisas. Entregamos tudo a Ele. Como essa mulher entendeu, nós precisamos entender que nós somos amados, nós fomos perdoados e amados. Então, nós compreendemos isso e compreendemos que em tudo na nossa vida é uma entrega para Deus. Então, nós vamos entregar o nosso melhor. Se você tem aí a sua oferta, entregue ao Senhor. Se você não tem a sua oferta, entregue também o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, a sua vida diante do altar. Mas não deixe de entregar aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, diante da Tua presença, nós colocamos agora a nossa oferta, Senhor. Nós colocamos diante de Ti aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E nós pedimos também, Senhor, que o Senhor nos torne cada vez mais pessoas generosas, pessoas a qual não retém aquilo que o Senhor tem falado, pessoas a qual entende o chamado, pessoas a qual, Senhor, se coloca à disposição do Teu Espírito Santo para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, então nós colocamos diante de Ti agora, Senhor, as nossas vidas, as nossas ofertas, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor. Agradecemos por cada cuidado, agradecemos por cada provisão, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Traga a sua oferta com muita alegria em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, aleluia. Pode se sentar, aleluia. Nesse dia nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de José. E eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Gênesis 45. Gênesis 45. Gênesis 45 e o versículo 3 diz assim:
Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Eu quero ministrar essa palavra com um tema. Você sabe quem é você? Antes de ministrar, vamos orar. Orem por mim, orem pela minha vida. Peça que o Senhor venha a falar aquilo que Ele quer e não que eu queira. Que Ele venha usar a minha vida para transmitir a palavra dEle, transmitir aquilo que Ele quer falar aos nossos corações e ao meu coração também. Amém? Pai, diante de Ti nos colocamos. Senhor, eis-me aqui, colocando, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Senhor, a palavra é Tua, o trabalhar é Teu, a vontade é Tua. Então, Senhor, que eu não venha falar nada aquilo que o Senhor não queira que eu fale. Que eu não venha a falar, Senhor, algo de mim mesma, mas que seja assim, Senhor, a Tua vontade, o Senhor falando. A Tua palavra diz que abra a boca e eu a encherei. Então, Senhor, eis-me aqui, me pondo diante de Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade, não a minha. Seja feito, Senhor, o Teu querer e não o meu, Senhor. A Tua palavra é essa, Senhor. Então me direciona, me ensina e me instrui, Senhor, a falar sobre ela neste momento, Pai. Que a Tua vontade, aquilo que está no seu coração, seja transmitido, Senhor, agora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. É uma palavra bem conhecida. Eu acho que a maioria aqui conhece a história de José, José do Egito, a vida de José. José foi aquele filho amado da velhice de Jacó. José foi aquele a qual ganhou uma túnica colorida, que se destacou dos seus irmãos. José foi aquele sonhador a qual os irmãos começaram a criar uma inveja, um certo ódio de José por tudo aquilo que acontecia na vida dele e pelo amor que o pai demonstrava a mais por ele. Os irmãos de José não disfarçavam que eles tinham uma certa tristeza em ser irmão de José. E José, ele foi aquele filho que realmente Jacó demonstrou que amava ele mais do que os outros. E isso gerou na vida de José grandes transtornos. Mas não é sobre isso que eu vou falar, sobre o posicionamento de Jacó. Não, quero falar sobre os irmãos de José. José, ele foi vendido por seus irmãos. José, ele foi em obediência ao seu pai ver o que seus irmãos estavam fazendo. E quando ele foi se aproximando dos seus irmãos, eles resolveram a dar um fim em José. Decidiram até mesmo a matar José. Mas pegaram ele segundo a intercessão de Rubens. Rubens intercedeu por José. E Rubem falou assim: não, vamos jogar ele aqui nesse poço. O poço está vazio, não tinha nada, vamos jogar ele aqui. E enquanto jogava eles no poço, Rubem tentava livrar ele. Rubem tinha somente o que ia fazer para livrar José. Mas Rubem não pôde livrar José. Quando vinham uns egípcios, eles os venderam como escravo. Os irmãos de José venderam como escravo. Quem decidiu isso? Judá. Judá decidiu abrir mão do seu irmão. Judá teve a ideia: vamos vender ele, porque nada iremos ganhar se o matarmos. Mas se nós vendermos ele irá embora e nós ainda iremos ter um certo lucro, vamos dizer dessa forma. Mas a vida de José e a vida de seus irmãos, o que vai nos ensinar? O que tem a nos ensinar? Sobre o texto que eu li,
Foi em 45:3 que disse: então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Vamos ler esse texto? Gênesis 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. Gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. José ali se revelou aos seus irmãos. Mas até José se revelar a seus irmãos, teve alguns fatos. Os irmãos de José até estavam em grande fome, porque houve o sonho de Faraó, havia 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. José foi tirado da prisão, José foi colocado como governador do Egito, porque ele interpretou os sonhos de Faraó, e Faraó então colocou ele como governador para que esse tempo ele providenciasse todas as coisas. Então José providenciou nos anos de fartura, ele guardou o alimento, ele armazenou os alimentos para que não houvesse falta ali no Egito. E nos anos de escassez, José continuou administrando para que realmente ninguém faltasse o alimento. Então, os irmãos de José, a família de José, tiveram escassez. Começaram a passar por tempo de escassez. A fome chegou até a família de José. Sabendo então que no Egito havia comida, Jacó enviou os seus filhos para comprarem comida. Chegando lá, José, ao ver seus irmãos, o reconheceu, mas os irmãos de José não os reconheceram. Então José se apresentou como governador, se apresentou ali e ofereceu alimentos para eles, mas antes de oferecer os alimentos, disse a eles: vocês são espias, vieram aqui para espiar a nossa terra. E eles, explicando a situação da família, disseram: não, nós só viemos aqui buscar provisão. Estou resumindo o texto para que não fique muito extenso, mas Gênesis 37 ao 45, você vai ver toda essa história da família de José e deles se encontrando com José. Os irmãos de José, então, conversando com José, compraram alimento, quiseram comprar, mas José disse assim: vão até a sua família e tragam o seu irmão menor. Se vocês realmente não são espias, tragam a mim o seu irmão caçula, para que eu veja e reconheça que vocês não são espias e que a palavra que eles estão me falando, ou seja, é verdade. Então, mas havia já acontecido o quê? José foi vendido pelos irmãos. E o pai já tinha esse luto em si, porque para o pai José estava morto. Para Jacó, José já havia falecido. Mas Deus tem sempre um plano nas nossas vidas. José havia sido guiado pelas mãos de Deus para estar aonde deveria estar, para fazer o que deveria fazer e para estar realmente na posição que o Senhor queria que ele estivesse. Os irmãos venderam José, mas Deus tinha um plano sobre a vida de José. José tinha um sonho, os sonhos de José começou a ficar real, se tornaram real.
aos irmãos se chegarem até ele para comprar o alimento, se prostraram. Um dos sonhos já se realizou. Eles se prostraram diante de José. José então falou: vai, busque seu irmão caçula, para que eu não veja que seja mentira e vocês não são espias. Eles foram, mas em seu coração já estava vindo todas as lembranças que eles fizeram a José. Já estava vindo: nossa, nós iremos buscar o nosso irmão caçula. E se nós perdemos o nosso irmão caçula? O sentimento a qual eles fizeram sobre José, a culpa sobre a vida de José, estava vindo à mente dos irmãos de José. Aquilo que eles fizeram em oculto, aquilo que eles fizeram entre eles, ninguém sabia, nada foi revelado a ninguém. Deus sabia, Deus via. E Deus estava presente em todas as situações. José, ele passou por muitas coisas até chegar a ser um governador. Mas em nenhuma das situações José renunciou ao Deus vivo. Em nenhuma das coisas que ele passou, ele deixou de acreditar naquilo que Deus colocou sobre a vida dele. Porque tudo que ele fazia com excelência. Aonde ele chegava, ele se destacava. Porque Deus continuava com ele. E ele não abandonou os princípios. José não havia se revelado ainda para seus irmãos. E pediu para que buscasse o irmão caçula. Os irmãos receosos foram embora, levando o alimento, e não chegar em certo tempo no caminho, abriram suas bolsas e viram que o dinheiro que eles haviam levado estava dentro das bolsas com os alimentos. Eles ficaram mais preocupados, acreditando o que está acontecendo, porque o nosso dinheiro está todos aqui. Tudo que nós levamos e pagamos a eles está em nossas bolsas. Chegaram, contaram, relataram ao pai. O pai não aprovou a ida de Benjamim, que era o irmão caçula, porque disse ele: eu perdi um outro filho, e agora vocês querem me tirar esse também? Mas olha que interessante. Quando José foi jogado no poço, quem intercedeu por José foi Rubens. Rubens tentou pensar alguma coisa para livrar José, mas não conseguiu. Judá teve a ideia de vender José, e todos os irmãos acolheram essa ideia. Naquele momento onde eles estavam falando para o pai: nós precisamos retornar para buscar mais alimento, mas para retornar nós precisamos levar Benjamim. Rubem novamente se posicionou dizendo: olha, pode deixar que eu vou proteger ele. Se eu não voltar, pode pegar a minha família, pode matar a minha família, mas eu vou proteger o menino. Rubens novamente se posicionou para proteger. Mas quem cometeu a falha em decidir vender José? Foi Judá. Foi Judá. Então, Judá, nesse momento, se posicionou da maneira certa, da maneira correta. Ódio e raiva dele, porque tinha inveja dele. Judá agora se posicionou para defender Benjamim. Eu vou levar eles e eu vou cuidar dele. Eu vou levar e vou trazer de volta. Judá se posicionou. Em Gênesis 44, 33 e 34 diz: por isso agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo. Aqui, 31. Agora, pois, 44, do 30 em diante.
Agora, pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai de seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobrevirá a meu pai. Aquele que um dia não se importou em ver o pai sofrendo pelo mal que ele vendeu, agora estava temendo ou triste, amargurado pelo que iria acontecer ao pai se o irmão caçula não voltasse. Eu acredito que esses homens viram o sofrimento do pai durante tanto tempo. E nenhum deles declarou o que realmente havia acontecido a José. Nenhum deles. Continuavam vendo o sofrimento do pai. E o pai se apegou ao caçula, Benjamim. E eles entenderam que Benjamim era necessário proteger. Aquele a qual vendeu o irmão agora estava se pondo para ser escravo para defender o irmão. Deus começa a transformar a gente em situações sem nem a gente perceber. Os irmãos de José aqui estavam mudados. Aquele que abriu mão de um da família agora estava se pondo a ser escravo para proteger um da família. Aquele a qual tinha inveja do irmão, agora não, ele queria levar de volta aquele filho que o pai amava. O Senhor nos transforma de uma maneira em situações que nem mesmo a gente percebe. Nós passamos por situações, muitas vezes não compreendemos, mas é o Senhor mudando o nosso caráter. O caráter dos irmãos de José aqui estava sendo moldado e mudado. Até mesmo o dinheiro que eles levavam, quando eles viram na bolsa deles, eles poderiam falar: devolveram. Está aqui. Não, quando eles voltaram lá com Benjamim, eles levaram o dobro da prata para pagar, para devolver a José. Nem a prata que um dia eles receberam pelo irmão, eles quiseram ficar. A diferença, quando Deus tem um plano e Ele começa a agir, a diferença. Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas a intenção José, ele foi aquele a qual Deus escolheu para estar lá no Egito, para que esse tempo de escassez não venhasse a aniquilar a família dele. José teve uma hora que, quando viu Benjamim, José saiu e chorou escondido em seu quarto. Mas se conteve, lavou o rosto, voltou diante dos irmãos. Ele preparou um almoço, chamou para que almoçasse com eles, mas na porção de Benjamim havia mais. Ele destacou Benjamim, mas os irmãos não tiveram inveja. Pelo contrário, eles comeram, beberam e se alegraram todos juntos. Quando os irmãos viram a túnica que o pai deu a José, os irmãos criaram inveja. E agora ali, Benjamim estava sendo honrado a mais
do que eles, e eles se alegraram e comeram à mesa da mesma maneira. O texto que eu li, Gênesis 45:3. José não se conteve mais. O choro de José foi tão alto que todos escutaram. Mas sabe qual é esse choro hoje? O choro que eu quero demonstrar para você que José teve é aquele choro onde nós nos identificamos e onde nós entendemos a nossa identidade. Sabe quando você deixa de ser você para agradar outros ou alguém? E chega uma hora que Deus chega até nós e pergunta: quem é você? José, ele tinha recebido um nome diferente no Egito, você sabe? Quando ele foi colocado como governador, Faraó deu um nome a José. Em Gênesis 41:45 diz: Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera. Faraó deu o nome egípcio a José, Zafenate-Paneia. Então todos que iam até José no Egito conhecer ele, falar com ele, falava com Zafenate-Paneia. E quando José ali diante dos irmãos dele reconheceu: eu sou José. Aquele choro era: eu sou José. Eu sou aquele que Deus escolheu. O meu nome é José. Ali no Egito eles chamavam ele de Zafenate-Paneia, mas ele é José. Quem é você? Quem é você? Você sabe quem você é diante de Deus? Quem é você? José, embora ali ele tinha ganhado um novo nome, uma nova vida, ele tinha uma nova estrutura, ele mandava e desmandava, mas ali ele não perdeu a sua identidade, ele não perdeu. Para os egípcios ele era Zafenate-Paneia, mas no seu coração, no seu interior, ele continuava sendo José do Egito. Ele continuava sendo José, sabe? José, o filho de Jacó. José, aquele que foi vendido. José, o sonhador. Ele continuava sendo José, aquele que estava ali para fazer a vontade de Deus. Ele não se perdeu em meio ao processo. Ele não se perdeu enquanto Deus o amadurecia. Ele não se perdeu enquanto Deus fazia ele crescer. Quem é você no processo? Ele não se perdeu, ele não perdeu. Quando ele gritou: eu sou José. O choro contido há tanto tempo. Eu sou José, aquele que você vendeu. Eu sou José, o irmão de vocês. Eu estou vivo. José está vivo.
Naquele momento, os irmãos nem se deram conta que o sonho do sonhador aconteceu. Eles se prostravam e mais para frente eles trouxeram o pai também, e o pai também se prostrou. O sonho do sonhador aconteceu. E aconteceu, não foi para prejudicar aquele que fez mal a ele. Pelo contrário, o sonho do sonhador aconteceu para ajudar aqueles que o prejudicaram. José entendeu a sua identidade, José entendeu, amadureceu, cresceu, mas não guardou em seu coração a maldade. José trouxe sua família, cuidou de sua família. Ele continuou sendo José. Os irmãos de José tiveram uma mudança. Judá, aquele que vendia o irmão, agora se punha para ser escravo, para proteger um irmão. Rúben continuou tentando intervir e ajudar o irmão. Os outros iam também. Aquele dinheiro que receberam pela venda de José, agora eles não queriam nem aquilo que estava dentro da bolsa deles, que não era eles que estavam pegando nem roubando, estava ali. Nós precisamos entender que não é sobre nós, não é a nossa vida. A partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, a partir do momento que nós conhecemos as Escrituras, que nós conhecemos a palavra, entendemos que fomos amados e perdoados, entendemos que tem alguém acima de nós, entendemos que nós não somos daqui, somos do reino de Deus, entendemos que somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Quando nós compreendemos tudo isso e alinhamos a vontade de Deus, Ele faz o que Ele quer e da maneira que Ele quer. Por muitas das vezes a nossa perda é ganho. Às vezes passamos pelo processo sem entender o processo. Queremos dizer o que deve ser lapidar, o que não deve ser lapidar. Ô Caco. Ô Caco. Porque nós queremos contender com o oleiro, nós queremos contender com aquele que faz o barro, com aquele que molda, com aquele que soprou o fôlego de vida. Nós queremos contender, nós queremos ensinar. José aqui, ele só foi contra a vontade. Claro, ele queria estar com o pai, com a família, mas não, ele foi lançado no poço contra a vontade. Ele foi vendido contra a vontade. Ele foi preso contra a vontade. Mas em nenhuma dessas coisas ele foi tido como culpado, porque ele era inocente e ele continuou se mantendo assim. Sabe que às vezes que a gente tem aquela decisão de tipo, já que tá ruim, vamos fazer o que dá na telha? José não. José continuou fazendo aquilo que ele era direcionado por Deus. Ele continuou fazendo tudo com excelência. Ele foi até a casa de Potifar e fez tudo com excelência e foi destacado. Ele foi preso e na prisão ele fez tudo com excelência e foi destacado. Ele voltou da prisão e fez com excelência e foi destacado. Em nenhum momento ele, por ser ou por estar sendo destacado, ele fez a vontade dele ou aquilo que ele queria. Quem impediria de José de se vingar dos irmãos? Ele estava sendo governador, ele era o governador, ele mandava. Ele poderia falar, não vou vender o alimento para vocês.
Poderia. Mas pelo contrário, ele entendeu, para esse momento que Deus me colocou aqui, foi para que vocês tivessem um suprimento que Deus me trouxe até aqui. Então, ao invés de dar o seu jeito ou questionar, se lance no processo. Se lance na mão do oleiro. Não deixe de sonhar aquilo que Deus colocou no teu coração. Não mude os sonhos porque as pessoas não estão acreditando. Mas entenda que tem processo, passe pelo processo sem mudar a tua identidade, sabe? Entende? Deus te chamou, escolheu, te moldou e te deu uma posição. Então entenda o processo, amadureça, mas sem perder aquilo que Deus colocou dentro de você. Não se perca no caminho. Não tente mudar a decisão de Deus. Ele sabe o que faz e nós nada sabemos. E quando o tempo dele se realizar na nossa vida chegar, que nós possamos ter o entendimento de José. Que se nós estivermos em uma posição, não somos nós, é Deus em nós, é Deus através de nós. Nós, por nós mesmos, somos egoístas, somos vingativos. Nós, por nós mesmos, queremos dar o troco na mesma moeda ou uma moeda dobrada. Ah, mas o mover de Deus em nós, os frutos do Espírito em nós, é o que nos aperfeiçoa. Não é fazer a nossa vontade, não é viver o nosso querer, não é fazer os nossos planos, mas é estar disponível as mudanças de Deus, a ser mudado por Deus, a ser quebrado se preciso for, a ser feito de novo, misturar de novo, amassar de novo. Tudo na nossa vida é um processo. As fases boas passam, mas as fases ruins também passam. E o que nos faz continuar é saber quem nós somos. Então hoje eu peço para você, avalia você. Se hoje eu chegasse diante de você e perguntar quem é você, o que você me diria? O que você me responderia? Quem é você? Você é José? Você sabe quem você é? Eu quero que você fique com isso na sua cabeça ecoando o dia inteiro, até você ter a consciência da sua identidade. Quem é você? Eu queria explicar melhor esses textos, eu queria explicar melhor o que Deus começou a brotar dentro de mim sobre esse evento, sobre a vida de José, sobre os irmãos de José, principalmente sobre os irmãos de José. Porque eles viveram com a culpa, eles não esqueceram o que eles fizeram a José, mas também eles não revelaram ao pai o que eles fizeram a José. Somente quando José se revelou,
a verdade veio à tona. Eles não foram punidos por José em si. Mas imagine esses irmãos vivendo constantemente, vendo o sofrimento do pai. Imagine esses homens acompanhando a lágrima, o choro, o lamento do pai. Aquilo que para eles era uma inveja da túnica colorida, agora havia o luto. Eles trouxeram a túnica colorida cheia de sangue e entregaram para o pai. E eles viram o sofrimento do pai, o pai chorando, o pai se lamentando. O pai não tinha se recuperado da perda de José. No entanto, que ele amou tanto Benjamim quanto amou José. Mas os irmãos compreenderam. E ao invés de ter inveja de Benjamim, eles protegiam Benjamim. Eles cuidavam de Benjamim. Eles temiam pela perda de Benjamim. Porque eles sabiam. E eles já haviam passado pelo sofrimento junto com o pai. Aquilo que eles causaram a José, eles passaram junto com o pai. Então, entendendo o processo, eles foram mudados, aprenderam a viver em família. Aprenderam a amar o irmão, independente daquilo que o pai demonstrava por eles. É difícil compreender para um filho que o pai ama mais do que o outro. Realmente é difícil. Mas não justifica o fazer o mal. Não justifica o desejar a morte. Os irmãos também aprenderam a viver em família, aprenderam a entender o pai, aprenderam a proteger o irmão. Todos passaram pelo processo e houve um crescimento em todos. Em questão a isso, José não se perdeu. Não venhamos a nos perder em meio ao processo. E se hoje, porventura, nós somos como os irmãos, se temos o mesmo sentimento dos irmãos, se fizermos ou se temos ou carregamos algum peso como os irmãos de José, entenda, Deus é aquele que perdoa todas as coisas. Não somos nós, é Deus. E Ele tem o perdão estendido a todos nós. A todos nós. E Ele trabalha com tudo. Ele trabalha com tudo. Então, se você está carregando algum peso, alguma culpa, entregue na mão de Deus. Diante dele não está em oculto, diante dele está tudo revelado. Mas ele não está aqui para te condenar, e sim para te ensinar, para nos ensinar. O Senhor, quando Ele nos chama à mesa, não é para nos condenar, é para nos ensinar a partilhar o pão, a estar em comunhão, a viver em agrado, a estar junto, a aprender. Então, diante de Deus, a culpa se transforma em perdão. E o perdão, ele é imerecido. Como essa mulher que ela era uma pecadora, ela quebrou o vaso de alabastro, ela derramou sobre os pés de Jesus. Jesus sabia quem ela era. Jesus sabia quem ela era. Jesus sabe quem nós somos.
aqui dentro. A aparência, o que nós mostramos, o que demonstramos, não é nada diante daquilo que Deus vê aqui dentro. Então, Jesus nos conhece. E hoje Ele pergunta: quem é você? Eu não vou mais prolongar nessa palavra. Eu realmente queria expressar de uma forma qual o Senhor me fez ver esse texto, desde o 37 ao 45, sobre a vida de José, dos irmãos de José, que em muitos textos eu acabo deixando coisas muito importantes, mas eu peço que o Espírito Santo revele a você aquilo realmente que você precisa entender, aquilo realmente que você precisa ouvir. Então, eu termino essa ministração dizendo: quem é você? Quem é você? José sabia quem ele era. E você? Quem é você? Vamos orar? Pai, diante de Ti, Senhor, nós colocamos agora essas palavras que foram ditas, Senhor, eu ponho diante de Ti nesse momento. Pai, são textos a qual tem muitas coisas que o Senhor me ensinou e o Senhor me mostrou, a qual passou desapercebido diante dos meus olhos por um tempo. Mas, Pai, eu não soube colocar aqui em palavras às vezes. Mas o Senhor é aquele que sonda e conhece os corações e sabe o que cada um de nós está precisando nessa manhã. Então eu ponho diante de Ti, Senhor, a cada irmão, cada irmã, quem está escutando, que o Senhor venha a se revelar a eles, que o Teu Espírito Santo traga a revelação dessas palavras para ele, para a vida deles. Pai, que nós possamos hoje entender e nos conscientizar de nossa identidade em Ti, quem nós somos em Ti, Senhor. Que hoje nós possamos em nossas orações responder diante de Ti quem eu sou. Sabe, Senhor? Porque o Senhor é aquele que conhece os nossos corações, o Senhor é aquele que conhece aquilo que está em oculto. Então, Pai, eu Te peço, olha, sonda cada coração nessa manhã, sonda cada irmão, cada irmã, Senhor. E eu ponho diante de Ti, Senhor. Que isso fique no pensamento deles, Senhor, para responder diante de Ti, a Ti, Senhor, em oração. Quem são eles? Quem nós somos? Quem eu sou diante de Ti? E, Senhor, eu Te agradeço por essa manhã maravilhosa. Te agradeço, Senhor, por esse momento de comunhão maravilhoso. E Te peço, Pai, continua direcionando as nossas vidas, continua direcionando aos nossos lares, continua a nos proteger e a nos guardar, Pai. É o que eu Te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. O pastor não está aqui para dar a bênção apostólica. E nós podemos finalizar como nós finalizamos todos os cultos, dizendo que há muito mais que isso. Amém. Deus os leve em paz em nome de Jesus.